Boa noite a todos. Havendo número legal, iniciamos sob a proteção de Deus a 34ª sessão ordinária do segundo ano legislativo da 18ª legislatura. Submeto em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo retificações, a declaro aprovada. Convido a vereadora Natália Lúcia Petri para que realize a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, porque o Senhor está comigo. Solicito ao seu secretário que faça a leitura do expediente. Questão de ordem, presidente. Vereador Ademar Braz Winter. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor presidente, eu peço que faça a leitura ao secretário referente à decisão do Ministério Público, referente ao projeto 01/2014. Está deferido o seu pedido. Despacho de indeferimento. Trata-se de notícia de fato efetuada nesta sexta Promotoria de Justiça a partir da representação formulada pelo edil jaraguaense João Alércio Fiamoncini, em face do também vereador local Ademar Braz Winter e do presidente da Câmara Arlindo Rincos. De acordo com o representante, em síntese, o representado Ademar Braz Winter teria se apossado ilicitamente do projeto de emenda da Lei Orgânica do Município número 1 de 2014, impedindo assim a regular tramitação da matéria junto à Casa das Leis de Jaraguá do Sul. Já o chefe do Poder Legislativo local teria anuído a conduta do vereador acima nominado, sobretudo por não ter adotado as providências que lhe cabiam, na condição de comandante da Câmara, acerca da atitude de Ademar Braz Winter. Também, segundo a representação, mais precisamente nos termos do aditamento de folhas 36 e 38, ambos os representados estariam em conluio, utilizando-se de manobras com o único propósito de desqualificar um projeto de emenda de lei orgânica municipal, que venha ao encontro dos anseios da sociedade, bem como ao da moralidade pública, oportunizados para, em querendo da sua versão sobre os fatos, folhas 34 e 35, os representados o fizeram as folhas 44 a 122 e 123 a 273. As folhas 274 e 275 fez-se juntada ao caderno de notícia jornalística, dando conta de que o projeto de emenda da Lei Orgânica do Município número 1 de 2014, foi votado pela Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul em 27 de 5 de 2014, ocasião na qual restou rejeitado. Vieram-me os autos para apreciação. Pois bem, em estudo a situação, tenho que não há o porquê de levá-la adiante sob a seara da improbidade administrativa, mesmo que se admitisse a tese de que houve, em caso, uma apropriação ilegal cometida consentida pelos representados, passível de enquadramento no artigo 11 da Lei 8.429 de 92, o fato é que esta apropriação já não mais existe. Eis que, como se disse
Alhures, o projeto de emenda à Lei Orgânica do Município, número 1 de 2014, foi apreciado e votado pela Casa de Leis Jaraguaense no último dia 27. Logo, sobre esse prisma, seria absolutamente desproporcional a aplicação dos rigores da Lei de Improbidade Administrativa ao caso em tela, sobretudo porque os atos noticiados, além de vinculados às lides internas da Câmara de Vereadores, não impediram que o projeto de emenda à Lei Orgânica do Município, número 1 de 2014, atingisse o seu trâmite final. Doutra ponta, e quanto ao fato de o multicitado projeto, que previa a extinção do recesso parlamentar entre os dias 16 de julho a 1º de agosto, não ter sido aprovado pela Câmara de Vereadores de Araguá do Sul, forçoso é admitir-se que nada há a se fazer no campo da improbidade administrativa, uma vez que, sem embargo dos debates sociais e políticos que podem nascer dessa medida, não há como se sustentar que ela foi tomada fora dos limites da discricionariedade que é conferida aos edis quando da votação de uma matéria a eles submetida. Ante o exposto, indefiro esta nota de fato, determinando outro sim, que disso se dê ciência ao representante via ofício, do qual deve constar a possibilidade de recurso, conforme o artigo 8, primeiro do ato número 81 de 2008, assim como aos representados. Publique-se no local de costume, vencido o prazo recursal e certificada tal circunstância, arquive-se. Promotor de Justiça Ricardo Viviane de Souza. Reunião ordinária do dia 3 de junho de 2014, terça-feira. Mensagens recebidas do Executivo. Número 57. Encaminha projeto de lei complementar número 2 de 2014, que altera a Lei Complementar Municipal número 122 de 2012, que dispõe sobre o plano de cargos, carteiras e vencimentos dos servidores efetivos da administração direta do município de Jaraguá do Sul. Cria cargos, institui novos níveis de vencimentos e estabelece normas gerais de enquadramento. Número 58 de 2014. Encaminha projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente 250 mil para a Fundação Municipal de Esportes. Ofícios recebidos. Dos representantes da classe médica veterinária, ofício número 3 de 2014, encaminham pedido de isonomia salarial das classes profissionais médica veterinária, cirurgião dentistas e médicos. Do Ministério da Educação, ofícios número 114.383 até 114.401 de 2014, informam a liberação de recursos financeiros. Do Ministério da Saúde, ofícios números 1.236, 4.985, 5.153, 9.088, 9.089, 9.090, 12.996, 16.807 e 16.992 de 2014, informam a liberação de recursos financeiros. Ofícios recebidos do Executivo. Ofício número 16 de 2014, comunica a sanção de leis. Ofícios enviados. Número 78 de 2014 para Dieter Jansen. Encaminha projeto de leis aprovados. Número 79 de 2014 para Dieter Jansen. Encaminha indicações. Número 80 de 2014 para deputados estaduais. Encaminha moção de apoio. Matéria do Legislativo. Indicações do vereador Arlindo Rincos. Número 254 de 2014. Determinar a construção do campo de futebol no loteamento Menegote, no bairro Estrada Nova. Número 256 de 2014. Determinar o asfaltamento do trecho íngreme 30 metros da rua Eugênio Piccoli, no bairro Estrada Nova. Do vereador Eugênio José Jurazek. Número 255 de 2014. Providenciar a colocação de placa indicativa de carga e descarga na rua Faustino Demarque, em frente à loja Decorações Dete, até a esquina com a rua Pastor Alberto Schneider, bairro Barra do Rio Cerro. Do vereador Jair Pedro.
Número 249, 2014. Recolocar a faixa de pedestre na rua Presidente Epitácio Pessoa, próximo ao número 1336. Número 250, 2014. Providenciar a instalação de placa de 60 km por hora na rua Presidente Epitácio Pessoa, próximo ao número 1336. Número 257, 2014. Providenciar a instalação de faixa de pedestre no entroncamento das ruas Joaquim Francisco de Paula com a Venâncio da Silva Porto, no bairro Chico de Paula, do vereador Jefferson Luiz de Oliveira. Número 251, 2014. Realizar serviços de limpeza e roçagem do terreno ao lado da casa de número 43 na rua Henrique Nagel, Água Verde. Número 252, 2014. Realizar serviços de limpeza e roçagem dos terrenos baldios da rua Wally Emília Mor, Água Verde. Número 253, 2014. Realizar serviços de limpeza e roçagem dos terrenos baldios da rua José Marangoni, Vila Nova, do vereador João Alessio Fiamoncini. Número 259, 2014. Providenciar a roçagem de mato nas imediações da rua Francisco Pinheiro, bairro Rio da Luz. Número 260, 2014. Ampliar os horários de linha de ônibus no bairro Rio da Luz. Número 261, 2014. Providenciar a implantação de escola para a educação de jovens e adultos no bairro Rio da Luz. Número 262, 2014. Efetuar estudos para a implantação de saneamento básico na rua Jorge Henck, bairro Rio da Luz. Número 263, 2014. Providenciar a roçagem da rua José Martins, bairro 3 Rios do Norte. Vereador Pedro Anacleto Garcia. Número 258, 2014. Providenciar junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, sinalização, pintura e melhoramentos nas duas rotatórias da BR-280, bairro Nereu Ramos. Requerimento da vereadora Natália Lúcia Petri. Número 24, 2014. Requer que seja realizada a audiência pública no dia 25/6 de 2014 para proposição de melhorias no Fundo Municipal de Cultura. Moção da vereadora Natália Lúcia Petri, número 4 de 2014, moção de apelo. Considerando que a Lei Federal número 11.738, de 16 de julho de 2008, artigo 1º, que regulamenta o piso salarial do professor, não é devidamente aplicada, principalmente do que diz respeito às horas de atividade. Considerando que estados e municípios ignoram a lei supracitada e determinam pisos salariais abaixo do piso nacional. Considerando que o piso municipal aplicado à categoria apresenta uma significativa perda acumulada em relação à inflação nos últimos anos. Considerando que o professor, além da jornada de trabalho cumprida no estabelecimento escolar, necessita de horas de trabalho em casa para planejar e corrigir trabalhos e provas. A Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul apela para que seja promovido um amplo debate com a classe dos professores estaduais e municipais através de audiências públicas regionais, com o intuito de redigir documentos de reivindicação aos prefeitos catarinenses, secretários municipais, secretário estadual de Educação e ao governador do Estado, que será lavrado com base nas informações obtidas e encaminhado até 15 de outubro de 2014. Assim, requer-se que, depois de cumpridas formalidades legais, seja votada a presente moção de apelo e que sejam oficiados os excelentíssimos deputados estaduais ou os presidentes das câmaras de vereadores dos municípios catarinenses, para que providenciem as audiências públicas em suas respectivas regiões. Seria isso, senhor presidente. Agradeço aos munícipes aqui presentes que prestigiam o nosso trabalho, bem como aqueles que nos assistem pela TV e internet. Quero só usar um pouco o espaço com relação ao que foi lido aqui pelo secretário com relação ao Ministério Público indeferindo o pedido de improbabilidade que foi feito a esse presidente e a um vereador desta casa, com relação, dizendo que o presidente dessa casa se omitiu em uns trâmites legais que estava com relação ao projeto 1 de 2014 e também se tratando, como foi relatado aqui pelo Ministério Público, com relação
assunto interno da Câmara de Vereadores. Eu sempre digo que a justiça tarda, mas não falha. Eu acho que isso é importante, que seja bem claro isso daí, com relação ao que foi, o que aconteceu e qual foi a proposta de ser encaminhado ao Ministério Público em nome desta casa. Infelizmente, ou felizmente, agora veio a resposta. Eu estou bastante satisfeito, moralizando cada vez mais a nossa casa e todos os vereadores desta casa aqui, né? Então, fico bastante feliz com a resposta que veio do Ministério Público. Está aberta a ordem do dia. Vereador João Alércio Famancini. Boa noite, vereadores, vereador, comunidade de imprensa. Só sobre, só quero primeiro fazer um convite do Esporte Clube Jaraguá, que nesse final de semana eles vão fazer um jogo contra a Fome, no sábado, dia 7, com amigos da Sociedade Esporte Clube Jaraguá e amigos do Perdigão, que é um ex-jogador inclusive jogou no Joinville. O início vai começar no sábado às 15h30, no local no estádio do Botafogo, e o ingresso é 1 quilo de alimento não perecível, que vai ser doado à Igreja Luterana da Barra do Riuceiro. Aí estão todos convidados para participar, vai ser realmente um sábado muito agradável em relação a esse sábado. E uma sobre o que foi lido aí, também quero fazer minha colocação, porque eu que fui o autor dessa denúncia. Na reunião da comissão, eu fiz isso, porque na reunião da comissão está em ata, que eu pedi o projeto para o novo vereador, que estava com o projeto em suas mãos, ele falou que não iria devolver esse projeto. Aí, em seguida, no mesmo dia, eu fiz um ofício ao presidente dessa casa, vereador Arlindo Rincos, que até hoje eu não recebi essas informações que eu precisava, a não ser no dia que o projeto chegou em minhas mãos, e automaticamente, quando o projeto viria em votação, automaticamente o nosso promotor iria, como em outras palavras, ia simplesmente engavetar o meu pedido, porque o que a gente queria realmente com essa ação no Ministério Público é que o projeto aparecesse. E o que aconteceu é que o projeto realmente apareceu e tramitou normalmente nessa casa. Passou pela comissão e veio em plenário. Infelizmente foi rejeitado, mas é que nem eu sempre falei. Cada vereador sabe por que foi eleito e por que está aqui. Obrigado. Vereadora Natália Lúcia Petri. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes de imprensa, eu só pediria ao nobre presidente que colocasse em votação o requerimento de número 24, que trata sobre a audiência para discutir o Fundo de Cultura. Está deferido o seu pedido. Obrigada, senhor presidente. Informo que as matérias constantes da ordem do dia receberam pareceres favoráveis das comissões. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças. Temos em discussão e votação as seguintes matérias. Temos, segundo a votação, o projeto de lei número 65/2014. Projeto de lei número 65/2014, segunda votação. Autor Pedro Anacleto Garcia. Denomina Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI. Está em discussão o projeto. Em votação.
Votação encerrada. Dou como aprovado o projeto de lei ordinário número 65 de 2014 por 8 votos favoráveis. Temos em discussão e votação conjunta as seguintes indicações. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura. Indicação número 241 de 2014, implantação de rotatória. Vereador João Alércio Fiamoncini. Indicação número 243 de 2014, melhorias em via pública. Vereador Eugênio José Jurazek. Indicação número 244 de 2014, tubulação. Vereador Eugênio José Jurazek. Indicação número 245 de 2014, iluminação pública. Vereador Eugênio José Jurazek. Indicação número 246 de 2014, iluminação pública. Vereador Jair Pedro. Indicação número 247 de 2014, iluminação pública. Vereador Jair Pedro. Em discussão, as indicações. Vereador Jair Pedrinho. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, saudar os munícipes. Eu vou aproveitar a sessão no dia de hoje e fazer defesa em duas indicações minhas. Aproveitar que hoje nós temos em votação, se tratando de projeto, somente um projeto ainda em segunda votação, que temos novamente poucos projetos na casa, e falar da indicação 246 e 247, a 246 que trata da colocação de iluminação pública na Adélia Fischer. Aí vocês podem me perguntar, me questionar que a Adélia Fischer já tem iluminação. Mas no sentido centro-bairro, na subida da ABB, do Banco do Brasil, da Recreativa, aquele trecho ali todo na frente daquele ponto de ônibus que tem, ele é muito escuro. Aliás, ele é totalmente escuro, né? E ali concentra muitos usuários de transporte coletivo, por ter ali um ponto de ônibus, e da necessidade de iluminar aquele trecho, e eu não sei se é regra, que só pode ter iluminação de um lado somente, mas por se tratar da entrada praticamente do centro da cidade, poderíamos ter ali uma Adélia Fischer iluminada. Quem sabe, vereador Jefferson, e não me recordo, quem sabe o senhor possa usar a tribuna depois para falar sobre aquele projeto de LED, né, iluminar esse trecho que desce ali da Recreativa, da Marisol, até na Ponte Abdom Batista, do lado esquerdo descendo. Um trecho em que as pessoas também fazem uso desse trecho por conta de caminhadas, de também ir para casa, e ali é muito escuro. Do mesmo jeito que na Epitácio Pessoa, ali próximo da antiga Colbach, até a praça do lado direito do viaduto, quando chega no viaduto, e eu gosto de explicar muito bem, para deixar muito claro aquilo que eu estou pedindo, eu sei que existe já uma iluminação, mas uma iluminação que de fato é muito fraca, muito antiga, imagino eu, a iluminação, e por conta disso ali se concentra, não usuários de transportes coletivos, mas ali se concentra, assim, muitas pessoas que fazem da noite o seu modo de trabalho, se é que eu posso dizer isso. Então, a necessidade, e ali também, vereador Jefferson, e se eu não puder lhe ceder a parte pelo tempo, eu vou pedir que o senhor use a tribuna, mas que esse trecho da Epitácio Pessoa, que sobe pela Ervino Menegotti, que volta pelo viaduto, que pega a ciclovia, esse quadrado, digamos assim, ele é muito usado pelas pessoas para fazerem as suas caminhadas. E, de fato, eu passo de carro, não sou adepto a caminhadas, é verdade, mas eu passo de carro e em horário muito cedo, 7, 8 da noite ali com frequência, até para poder ir para o RAL, para poder ir para Vila Lense, e de fato ali assusta as figuras, os personagens que ali
fazem do seu habitat quase natural, né? Então eu peço que a Prefeitura reveja essa questão de iluminação pública nesses trechos, por conta das famílias que ali usam para o seu passeio, para a sua caminhada e também para voltar para casa. Me recordo que o senhor vereador Jefferson de Oliveira, não me recordo se foi esse ano, ano passado, mas o senhor entrou com um projeto nessa casa que fosse trocado as lâmpadas e que fosse dado mais força para essas lâmpadas aí, para poder fazer com que tivesse mais iluminação pública. Não sei se esse projeto, o senhor entrou na forma de indicação ou de projeto, não me lembro, mas é mais um dos projetos que foram para o Executivo, ou mais uma das indicações que foram, e que estão na forma de minuta e que não voltaram até hoje para cá. Então eu peço que o município, que o Executivo reveja essa questão de iluminação pública e ofereça, por consequência, mais segurança para os nossos moradores. Vereador Jefferson, o senhor pediu uma parte, mas o senhor vai usar a tribuna, falta 26 segundos, o senhor não vai conseguir completar o raciocínio. Então o senhor me perdoe e peça a palavra na defesa do projeto. Obrigado, senhor presidente. Jefferson Luiz de Oliveira. Vereador Jefferson Luiz de Oliveira. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa que nos acompanha, munícipes, vereadora Natália. Vereador Jair, na verdade, foram duas situações. Foi um projeto, onde que todos os novos loteamentos em Jaraguá do Sul, né, que fossem liberados, né, eles já seriam obrigatoriamente instalados com lâmpada de LED. E mais uma situação da implantação gradativamente, conforme as trocas das lâmpadas em Jaraguá do Sul, para que sejam colocadas as lâmpadas de LED, devido à maior potência, economia, por ela ser 100% reciclável, é bom para o meio ambiente também. E economia também faz bastante parte da administração, no qual seria muito importante um gasto muito menor na iluminação pública, que o COSIP hoje também tem o seu valor e todos pagam por isso. Então a gente vê que essas ruas que o nobre vereador citou, tem muitas ruas mais largas do que o normal. Então, diretamente você tendo poste somente num lado da rua, e ainda com essas lâmpadas fluorescentes, com certeza a iluminação é bem menor, né? A claridade é muito mais baixa, a gente vê, aí tá as pessoas fora a fora, né? Dia de chuva, né? A iluminação é muito pouco, é muito difícil, a sinalização, divisão de pistas, né? Até pelo fato da falta de tartarugas no meio da pista para ajudar no auxílio para a visibilidade dos motoristas. Então, seria muito importante, se não pode nos dois lados da rua, mas que se implante diretamente as luzes de LED, com uma potência um pouco mais forte, né? E com certeza dando mais claridade e melhor visibilidade para os motoristas e para as pessoas que caminham em Jaraguá do Sul. Obrigado, vereador. Em votação conjunta das indicações. Votação encerrada. Dou como aprovado a votação conjunta das indicações número 34/2014 por 8 votos favoráveis. Temos em discussão e votação o requerimento número 24 de 2014. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura. Requerimento número 24/2014. Audiência pública para proposição de melhorias no Fundo Municipal de Cultura. Vereadora Natália Lúcia Petri. Em discussão o requerimento. Vereadora Natália Lúcia Petri.
senhor presidente, senhores vereadores, munícipes, imprensa, funcionários, assessores. Quando nós propusemos a criação do fundo aqui no nosso município no ano de 2006, 2007, quando presidíamos a Fundação Cultural, foi porque nós percebíamos uma deficiência do acesso a recursos públicos por parte das entidades culturais e também pessoas físicas que desenvolvem projetos nesta área. O fundo foi uma luta de várias instituições, do Conselho de Cultura, que também foi implantado à época. Ele tornou-se uma realidade na gestão do prefeito Moacir, aqui diga-se, e infelizmente o que nós percebemos é que o fundo não está sendo aplicado de acordo com a finalidade para a qual ele foi criado. Ou seja, o acesso é universal, com critérios, é claro, os editais devem ser claros, transparentes, mas o que nós percebemos é que uma grande parte das entidades culturais que são tradicionais aqui no nosso município não tiveram acesso ao fundo nos seus mais variados editais. Nós sabemos da dificuldade que as instituições têm, vereador Winter, de fazer projetos, mas à época, quando criamos a Fundação Cultural, também criamos um setor de projetos. O setor de projetos que tem a responsabilidade de cuidar dos projetos da Fundação Cultural, mas também de auxiliar as entidades culturais a elaborar os seus projetos, a ensinar como faz uma prestação de contas, a dar esse assessoramento para as entidades culturais. Esse setor de projetos está criado dentro da Fundação Cultural, mas nós também sabemos que, na sequência, este cargo não foi ocupado por pessoas que tivessem esta capacidade para ajudar as nossas entidades culturais. Com a vinda do novo presidente, nós discutimos essa questão e a nova administração da Fundação Cultural concorda com o que nós estamos colocando aqui. Precisa ser feita uma revisão da aplicação dos recursos, a desburocratização e também a questão do acesso, né, às entidades que até então não acessaram, por que não acessaram? Falta de conhecimento na elaboração de projetos, falta de documentos, falta de regularizar as suas entidades. Tudo isso precisa ser ensinado, precisa ser ajudado, porque este modelo do fundo é novo. Aqui no nosso município ainda podemos dizer que é novo, nós estamos apenas no 4º ano da aplicação desse recurso, e o ano passado menos da metade do fundo foi utilizado. Então nós queremos, na verdade, fazer com que esse recurso chegue às entidades que desenvolvem a cultura no nosso município, como também o patrimônio histórico edificado, ele está contemplado no recurso do fundo, e nós estamos propondo esta audiência pública para o dia 25 de junho, e vamos fazê-la em conjunto, em parceria com a Prefeitura, com a Fundação Cultural e com as entidades culturais. A Fundação Cultural já está buscando modelos de aplicação mais simplificado. Curitiba é um bom exemplo, e os nossos dirigentes já estão verificando também de que forma pode ser proposto algum encaminhamento prático para que a lei do fundo seja revista e venha a esta casa para ser votada novamente, de repente, algumas emendas para facilitar o acesso às entidades culturais. Então, eu peço voto favorável aos senhores vereadores para que possamos rediscutir esta forma de aplicação do fundo e que as entidades culturais do nosso município tenham acesso e que o fundo não fique restrito apenas a algumas entidades que têm a prática de fazer os projetos. Obrigada, senhores vereadores. Em votação, o requerimento. Dou como aprovado o requerimento número 24/2014 por 8 votos favoráveis. Nada mais havendo na ordem do dia, está livre a palavra. Vereador Eugênio José Jurasek. Senhor presidente, senhores vereadores que nos assistem, vou falar um assunto hoje que está nos preocupando,
Inclusive, eu entrei em contato com o gabinete Chudini sobre o kit de oxigênio. Hoje, o maior problema nosso, Jaraguá, conversei com o Postamay, a demora dessas pessoas com problema respiratório, né, 1 mês e meio, 2 meses, encaminhado pelo SUS, gente em casa esperando esse kit e não chega. E você sabe que o kit de oxigênio é para quem tem problema respiratório. Então, quantas pessoas que precisam desse kit e não conseguem imediato? Em São Paulo, Minas Gerais, existe um programa desse kit. Hoje eu recebi uma ligação, mulher desesperada que ainda não encontrou o kit de oxigênio, o vô dela e precisa de oxigênio. Então, assim, hoje, com um médico, só o kit é R$ 1.600 para comprar. Mais o médico e enfermeiro chega a R$ 8.000. Isso que ela nos contou. Então, eu fiquei bem, eu liguei hoje, então, com certeza, o Carlos Chudini vai rever isso aí. Por que não deixar esse kit aqui perto de Jaraguá do Sul? Né? Já que sai do hospital, o médico já diagnostica, você vai ter que usar esse kit de oxigênio. E por que não? Essas pessoas não saem com aquele kit já para casa. Então, é muitas pessoas, com certeza, essas pessoas já vão para casa com problema respiratório, é um negócio grave. E eu fiquei triste de demorar tanto pelo SUS, conversei com o Samay também vai nos ajudar, com certeza. Então, é uma coisa muito... É saúde, está lidando com o ser humano. Eu não quero ficar sem ar nem 1 minuto, nem 2, nem 3 horas. Eles precisam. Muito obrigado. Vereador José Osório de Ávila. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Natália, imprensa e aqueles que nos assistem em suas casas. Eu quero aqui, em primeiro lugar, parabenizar o vereador Eugênio pela sua conduta nessa tribuna e dizer, vereador, que essa preocupação não deveria ser dessa Casa de Lei, deveria ser do chamado INSS. Por quê? Porque a pessoa contribui a sua vida inteira e na hora que está quase terminando a sua vida, nem o INSS não dá nem esse suporte que é o kit de oxigênio. Vereador Eugênio, eu compartilho dessa situação no longo de muito tempo. E eu oriento as famílias que nós procurem que não deixe os seus familiares, o seu paciente, dar alta do hospital sem que ele tenha em posse o seu kit de oxigênio. Por quê? Porque depois que ele dá alta, ninguém mais dá jeito em nada. E eu tenho tido resultado, senhor presidente, nessas minhas orientações. Que os familiares não deixem o médico dar alta ao paciente sem ter que o kit de oxigênio esteja na sua residência para dar o suporte. Só assim, vereador, nós podemos ajudar essas famílias, ajudar esse paciente que está ali, sofrendo por não ter oxigênio, para que ele tenha os seus últimos dias de vida um pouco mais tranquilo. Muito obrigado, senhor presidente. Nada mais havendo na hora do dia, está concluídas as manifestações dos senhores vereadores. Agradeço a presença de todos, encerro a presente sessão e convoco a sessão ordinária para o dia 5 de junho, quinta-feira, às 19 horas.
acessou o site da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul. Pelo portal, muitas informações importantes sobre a cidade estão disponíveis. Debates, votações, notícias, portal da transparência e as transmissões ao vivo das sessões e eventos da Câmara. www.jaraguadosul.sc.leg.br e também nas redes sociais para você se conectar. Acesse, o endereço da sua cidade é aqui. Informação é direito do cidadão. Você sabia que a Câmara Municipal de Jaraguá do Sul faz parte do seu dia a dia? Você pode até não se dar conta disso, mas em muitas situações do seu cotidiano você se depara com o trabalho dos vereadores. Através de